Você já teve algum medo que lhe paralisou ao invés de te dar impulso? Como é que a gente pode lidar com esses medos, transformar aquele medo paralisante em algo que vai nos levar para o próximo nível, para a próxima ação, para o próximo passo? Vamos conversar sobre isso? Eu sou Andresa Forster e esse é o Bem-Estar Zen. É muito comum, né, a gente ter esses medos que paralisam a gente, que fazem com que a gente nem saiba por onde ir e com que a gente desista das coisas antes mesmo da gente ter tentado fazer alguma coisa diferente com isso. E isso é ruim porque pode impedir a gente de fazer uma mudança de carreira, pode impedir a gente de falar em público, fazer uma apresentação, pode impedir a gente de defender uma ideia que a gente acredita, pode impedir a gente de finalizar ciclos que já não valem mais a pena, pode impedir a gente de mudar, de ter uma coisa nova, de construir um caminho novo na vida. E aí, isso é bem ruim, né? Como é que a gente faz então para lidar com esse medo de uma forma mais saudável, né? Mais vantajosa, por que não? Para a gente, para a nossa vida. Primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o que é esse medo. Então, o medo, ele é uma reação normal do nosso corpo, ele está ali sempre, e que bom que ele está ali. Eu sempre falo que assim, se não fosse o medo, a gente já teria morrido atropelado. Se a gente não tivesse medo quando a gente atravessasse a rua, a gente não olharia para o lado para ver se vinha vindo carro. Se a gente faz isso, é porque a gente quer continuar vivo, porque a gente tem medo de morrer. Se não, não faria. Então o medo ele tem uma função, que é a de preservar a nossa vida. Então a primeira coisa que a gente precisa é entender esse medo, né? Porque o medo ele é uma reação natural do nosso corpo. E a gente precisa entender que, apesar da gente viver com medo de uma série de coisas na vida que a gente tem hoje, na sociedade que a gente tem hoje, no país que a gente vive hoje, poucas vezes esse medo é um medo letal, como era lá atrás, quando a gente tinha medo do leão na savana, que a gente corria sim um risco de morte, naquela situação. Hoje, muitas vezes, não é assim. Então, se eu tenho receio para atravessar a rua, eu vou prestar muita atenção, eu vou atravessar no farol, eu vou, enfim, me cuidar. Então, se eu tenho medo, sei lá, de cair, eu vou usar um sapato mais adequado, eu vou prestar atenção nos passos que eu tô dando. Se eu tenho medo de falar em público, eu posso ir lá e me preparar melhor para isso. Se eu tenho medo de insegurança, né, medo de mudar de carreira, por exemplo, eu vou me preparar antes de tomar essa decisão, antes de dar o passo efetivamente de mudar de carreira. Então, o medo, ele pode ser simplesmente um sinalizador de alguma coisa. E aí a gente precisa começar a entender e lidar com esse nosso medo. Então, o que é isso? Primeiro a gente tem que nomear esse medo. É medo do quê? Né? Ah, eu tenho medo do julgamento que os outros vão ter. Eu tenho medo do fracasso, de fracassar, de não dar conta, de não conseguir fazer. Eu tenho medo do quê? Eu tenho medo de morrer, eventualmente, é isso. Então, o que é esse medo? Nomeia isso para você, né? Saiba do que é esse medo. Depois que você fez isso, você começa a perguntar o que esse medo que eu tenho, ele quer me mostrar. Por exemplo, se eu tenho medo do julgamento dos outros, o que esse medo está me mostrando? Está me mostrando que eu me preocupo muito com o que o outro pensa ou com o que o outro extrai de mim, enfim, né, o que o outro conclui de mim, da minha pessoa. E aí você começa a pensar sobre isso e colocar isso relativizando, fazendo perguntas para você. Em que momento que esse medo é adequado e como é que eu posso lidar com isso de uma forma adequada? Então, se eu tenho medo do julgamento do outro, eu vou me preparar para estar ali com o outro. Como é que eu me preparo? Ah, eu estudo o que eu vou falar, eu analiso isso. Ah, mas ainda assim, e se a pessoa não concordar? Tá, e se ela não concordar? O que de pior isso pode trazer para sua vida? O que de pior pode acontecer com isso? E vai fazendo essas perguntas para você ir relativizando e colocando isso do tamanho que ele é, né?
meio que para responder assim: vai tirar a sua vida? Talvez não, né? Talvez dê para ser bem mais harmonioso lidar com esse medo. Feito isso, transforma isso, né, numa energia, numa fonte de energia. Então, o que que é importante que eu faça com isso? Então, o preparo é importante. Ou se eu estou querendo, eu tenho medo, sei lá, de ficar inválida quando eu for mais velha. Então, você já começa agora a fazer uma atividade física. Começa agora a colocar seu corpo em movimento. Usa isso. Ai, mas ai, tô um dia cansado, uma preguiça, tá um frio hoje, então eu vou ficar aqui quietinho. Não, mas aí quando eu for mais velha, não. Então, vou para lá e vou me colocar em movimento para que eu não tenha, né, não corra o risco ou minimize ao máximo o risco de ficar inválida em algum momento da minha vida. Faz sentido? Me conta aqui o que vocês estão achando disso. Feito isso, busque quem são pessoas que podem ser fontes de inspiração para você. Pessoas que já passaram por essa situação e que contam essas histórias, né, que nos ensinam como fazer isso, inclusive. Não precisa ser ensina num curso, mas ensina com a vida, né? Então, se você quer ser um atleta melhor, quem são os grandes atletas? O que você pode aprender com esses atletas? Se você quer ser, quer superar o medo de falar em público, por exemplo, de fazer uma apresentação numa faculdade, numa reunião, você não precisa querer ser um palestrante, mas você pode usar exemplos de pessoas que se tornaram grandes palestrantes e que tinham muita insegurança e muito medo no primeiro momento. O que essas pessoas fizeram para superar esse medo? Né? Busque esses exemplos através de biografias, enfim, no que, né, através das redes sociais mesmo, acompanhando essas pessoas, entendam como é que isso funciona e vai buscando a inspiração nessas pessoas. Faz sentido isso para vocês? Me conta aqui embaixo que medo que você tem que tá difícil de ser superado. Eu vou adorar saber. Para quem sabe a gente fazer um vídeo sobre isso especificamente e de repente convidar pessoas também para falarem a respeito da superação desse medo. Bom, e por último, não menos importante, vale falar que respirar é uma coisa muito fundamental. E por mais que pareça uma bobagem quando eu estou falando assim, e eu entendo que pareça, saibam que, se vocês não repararam nisso ainda, né, saibam que quando a gente fica com medo, a gente tensiona tudo. É como se a gente estivesse lá no alto de uma árvore, fingindo para o leão que a gente não está ali. Então a respiração faria um barulho. Então é melhor eu não respirar. E a gente trava. Quando a gente trava e não respira, a gente não oxigena o nosso cérebro, né, Chuchu? E aí, se a gente não está com o cérebro oxigenado, bem alimentado, de todo o oxigênio que ele precisa para funcionar, como é que a gente vai conseguir ter uma ação que seja mais racional e não paralisada pelas nossas emoções, pela emoção do medo? Faz sentido? Rescue Remedy também é um floral que pode ajudar a gente a voltar para o eixo, para o equilíbrio. Então, se você está num momento que é um momento específico, né? Ah, eu tenho medo de uma apresentação, de não me sair bem nessa apresentação. Toma um rescue antes dessa apresentação. Toma um rescue quando você estiver estudando, se preparando para essa apresentação, para você fazer isso de uma forma presente, né? Estando ali e não focado no medo que você tem de falhar, de fracassar, do julgamento dos outros, enfim. Então, usa o rescue antes, usa o rescue, né, no momento que você está se preparando, usa o rescue antes de entrar para essa reunião, para essa apresentação, para essa entrevista, para esse momento que é um momento importante para você, e é por isso que você está com medo, e que pode ser, sim, algo que vai mudar a sua vida. Se você gostou desse tipo de vídeo, que é um vídeo curtinho, com algumas reflexões que podem ajudar você no seu dia a dia, pelo menos essa é a intenção, já se inscreve aqui no canal, tem vários vídeos desse tipo. Me conta o que mais você quer ver por aqui, que depois eu volto com mais vídeos e mais reflexões. Tchau!